Então, vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Hoje, então, a gente vai falar sobre... Acho que agora foi. Sobre os ambientes, sistemas glaciais, tá? Então, deixa eu botar aqui. Acho que foi, tá. Vou pegar já a canetinha aqui. Bom, então, eu sou a professora Carolina Aquino, tá? Esses aqui são meus e-mails, então, qualquer dúvida, sugestões ou comentários, é só entrar em contato. Bom, a gente vai falar, então, sobre os ambientes e sistemas glaciais, tá? Então, esse tipo de sistema é quando o gelo e a água do degelo, então, são principais agentes de transporte na deposição de sedimentos, tá? De transporte e deposição de sedimentos, e podem ser classificados como ambientes glaciogênicos, que são aqueles que estão em contato direto com o gelo, tanto pode ser em cima, embaixo, dentro do gelo, mas tem que estar em contato direto com o gelo, e os ambientes proglaciais, que são aqueles que estão à frente da geleira, tá? Pode ser à frente logo em seguida, mas pode ser à frente quilômetros e quilômetros, mas desde que ainda seja glácio influenciado, ou seja, tem alguma influência do gelo, tá? Então, os ambientes glaciogênicos, eles podem estar acima da geleira, seria o supraglacial, pode estar dentro da geleira, tá? Em glaciais, e os subglaciais, que são os mais comuns no registro geológico, tá? Porque esse aqui é ele está acima, então se a geleira se foi, ele não vai formar depósito. E em glacial também, ele vai servir como conduto para os sistemas pró-glacial, mas assim, se ficar preservado também não tem como. E já os ambientes pró-glaciais, eles são aqueles que estão à frente da geleira, então podem ser os ambientes glacio-fluvial, ou fluvio-glacial também, independente do... Então são esses rios que se formam à frente da geleira, glácio lacustre, que são esses grandes lagos que se formam na frente da geleira, pode estar em contato com gelo, mas também pode não estar em contato com gelo, então o gelo está aqui, tá? Daí tu tem um sistema fluvio-glacial aqui, e depois tu tem um sistema lacustre aqui, que ficou bonito isso aqui, que não está em contato direto com o gelo, mas ele está sendo glácio influenciado. Então, esse sistema pode ser glácio lacustre. E os sistemas glácio marinho também, que é quando o gelo tem contato com o corpo d'água, ou não também, pode ser nessa mesma coisa. Em vez de ser aqui, pode ser aqui um marinho, tá? Mas ele vai ter influências, então, do sistema glacial, do gelo, tá? Os ambientes, eles são diversos, ambientes que a gente vai mostrar aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre essa figura aqui, tá? Mas, assim, as geleiras podem estar no continente e as geleiras podem estar aterradas no mar, tá? Então, se a geleira está no continente, a gente vai ter toda uma região pró-glacial aqui, relacionando a parte continental e a parte marinha. Já se a geleira está aterrada no mar, então ela vai ser chamada de Tide Water Glaciers, tá? Então a geleira ela vai estar adentrando no corpo marinho, tá? Ela vai estar aqui. Então ela vai gerar vários tipos de feições aqui que a gente vai ver depois ao longo do decorrer dessa aula, tá? Os ambientes, então, ó, é de A, B, C, D, 1, 2. Então, por exemplo, a gente pode ter um ambiente supraglacial, que está aqui em cima, tá? Os ambientes subglacial, os ambientes englacial e os ambientes pró-glaciais, que são tudo que está à frente do gelo. Então, tanto um glácio fluvial, como um glácio lacustre, como um glácio marinho aqui. Então, tem vários tipos de glacial. Podem ser, então, tanto geleiras como os ice sheets, tá? Que são geleiras grandes, dimensões, as geleiras do tipo alpinas ou em vale, tá? Que podem estar em contato com o mar ou não, as geleiras que estão aterradas no mar aqui, ó, a gente vê que ela adentra e fica aterrada no mar. Então tem vários tipos. E antes de falar um pouquinho sobre os sistemas, é legal entender um pouquinho sobre as glaciações, tá? Porque as glaciações, elas têm uma relação direta entre as condições climáticas e as variações eustáticas do nível do oceano, ou seja,
Quando tem glaciação, tu vai ter alguma resposta do nível global dos oceanos, tá? Então, por exemplo, período de resfriamento, ice house, que são os períodos onde tem uma grande quantidade de gelo acumulado nos continentes em forma de geleira. Então, essa água toda, ela sai do continente, do ambiente marinho, e vai fica aprisionada no continente. Então, a gente vai ter um rebaixamento eustático, tá? Do nível do mar. Porque as geleiras a água vai estar presa nos continentes. Já os períodos de aquecimento, os greenhouse, toda essa água que estava nos continentes, elas vão ser liberadas para bacias de drenagem que vão acabar indo para o mar. Então, a gente vai ter uma elevação global do nível do mar. Quando a gente está estudando, então, esses sistemas glaciais no registro geológico, a gente vai ver ciclos de subida e descida do nível do mar, independente da grandeza, tá? Justamente por causa desse fenômeno aqui. Então, atualmente, o gelo permanente, tá? Ele cobre aproximadamente 11% da superfície da Terra, tá? Mais de 96% estão aprisionados na forma de manto de gelo, tanto na Groenlândia como na Antártica, tá? A Antártica é o que mais tem acúmulo de gelo no continente, tá? E o restante, então, menos de 4%, vai estar em capas de gelo e geleiras de altitudes e geleiras de vale, que eu vou mostrar para vocês esse tipo. O sistema que descreve toda a parte de gelo do nosso planeta é a criosfera, tá? Pode ser que é tudo que está no estado sólido, tá? Então, aqui tem vários tipos de comportamentos da criosfera, pode ser neve, gelo marinho, mantos de gelo, entre outras coisas, tá? O permafrost também é bastante importante agora para questões ambientais. Então, assim, fazendo essa relação entre clima e nível estático do mar, isso aqui é uma brincadeira de um professor da URGS, que era da URGS, agora acho que é de Brasília, que ele fala assim, se todas as geleiras derretessem, né? Então, a gente pega o Brasil, aqui as principais capitais, então, se todas as geleiras do mundo derretessem, a gente ia ter uma subida bastante brusca do nível do mar. Então, por exemplo, Porto Alegre aqui estaria embaixo d'água, seria a região costeira, São Paulo também, Rio de Janeiro já estaria embaixo d'água, Salvador já estaria, então teria várias, Manaus aqui, ó, seria uma ilha, tá? Curitiba, como é alto, talvez a gente poderia ser uma parte do litorânea. Então, essa aqui é uma relação. Claro que não vai acontecer todas as geleiras, porque quando a gente derrete, joga muita água fria, pode mudar as correntes e pode até acarretar uma nova glaciação. Então, isso aí são assuntos bem complexos, tá? Mas, assim, nosso planeta ele já registrou pelo menos 3 grandes glaciações. Então, uma glaciação foi uma glaciação do Neoproterozoica, que é a famosa chamada Snowball, onde se pressupunha que a Terra toda tinha ficado embaixo do gelo. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim, que a gente teve períodos de greenhouse e ice house, tá? Mas ela é registrada, então, no Crato São Francisco, das faixas móveis também, a formação de Quitaí e Bebedouro do grupo Macaúbas, tá? Nós tivemos a glaciação do Paleozoico tardio, então essa aqui é mais a par, assim, que eu estudo. Então, ela também pode ser chamada de LPIA, que é Late Paleozoic Ice Age, tá? Que é registrada em todo o Gondwana Sul, várias bacias do Gondwana Sul. Aqui no Brasil, então, pela bacia do Paraná, registrada, então, no grupo Itararé, tá? E teve a grande glaciação pleistocênica, então, que é todos esses registros de vale glaciais que a gente tem aqui na América do Sul. Tá? E depois teve outras menores, do Quaternário, entre pequena glaciação, entre outras coisas também, tá? Então, falando um pouquinho sobre a glaciação do Gondwana, do Paleozoico tardio, tá? Aqui é um mapa do Gondwana Sul. Então, com várias bacias que foram glaciadas ao longo desse período, tá? Então, a gente teve vários ciclos de glaciações e deglaciações relacionadas principalmente pela migração desse paleocontinente para o Polo Sul. Então, aqui, o Polo Sul estava aqui, então glaciou essas bacias, depois o Polo
depois o continente migrou e veio parar aqui, né, glaciou essas outras bacias, e depois o continente migrou e foi parar aqui na Antártica, que glaciou essas bacias. Então, esse é um dos fatores dessa glaciação que aconteceu em ciclos, tá? Tem também a relação de concentração de CO2, desses gases de efeito estufa, a relação de formação de cadeia de montanhas, então, que vai propiciar a glaciação ou não, entre outras coisas, tá? Também é bastante complexo. O importante é que, como a glaciação do Neopaleozoico lá também tinha, assim, uma visão tradicional, que era uma grande massa de gelo que cobriria todo esse continente, ou toda a Terra, depois, com os estudos, a gente foi vendo que teve ciclos e vários mantos de gelo menorzinho, assim, que foi, então, tendo cada um o seu controle ao longo do todo o Paleozoico tardio. Travou aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho um videozinho que é bem legal, que eu vou mostrar para vocês. Vamos ver se ele vai rodar. Ai, aqui, peraí. Deixa eu fazer de novo. Então, aqui ele falou nada mais do que ele falou desses ciclos glaciais e como o gelo estava esculpindo, então, também. Esse é de um documentário da BBC, que é Frozen Planet, que é muito legal. Depois eu passo os links para você dos episódios. Não é só parte geológica, glaciológica, mas também tem uma parte biológica, é muito legal. Tá? Mas voltando aqui, então, as geleiras, tá? O que são as geleiras que a gente está falando? Que a geleira principal vai transportar e vai depositar nos sedimentos para gerar esses depósitos desses sistemas. Então, a geleira é uma massa de gelo formada pela compactação e recristalização de neve precipitada, que ela se movimenta, então, gradiente abaixo. Então, ela vai se precipitar nas áreas mais altas e vai sempre em direção aos ambientes topograficamente mais baixos. Ela sofre esse gelo, essa neve que está caindo e vai se depositando ali, ela vai sofrer um processo parecido com a diagênese, tá? Então, onde vai ser compactada e recristalizar até virar um gelo, tá? E elas são classificadas, então, essas geleiras de acordo com a forma, tá? O tamanho e a topografia e local de ocorrência, tá? E ela pode ocorrer tanto no continente, como dentro da água, em alto e baixos relevos, em altas e baixas latitudes, tá? Vai ter alguns fatores ali. Mas ela requer, então, alta precipitação atmosférica e baixas temperaturas, tá? Uma das geleiras mais... Quando a gente pensa em geleiras, a gente lembra sempre dessas geleiras de vale, ou também pode ser chamada de geleiras de altitudes ou alpinas, tá? Que são as geleiras que estão encaixadas em áreas montanhosas. Então, isso aqui é um pré-requisito, áreas montanhosas, tá? Por ela estar sendo encaixada nesse padrão de montanhas ali, ela vai apresentar um padrão dendrítico, porque o gelo ele vai se moldando ao longo dessas montanhas, tá? Então, essas geleiras elas vão ter pontos onde vão acumular gelo e ela vai migrar, então, gradiente abaixo, tá? Ela requer um relevo prévio e altas altitudes, que é onde tem as cadeias de montanha.
Então, são comuns hoje em dia na Noruega, nos Alpes e na Cordilheira dos Andes. Tá? Então, aqui é os Alpes suíços, então são toda uma cadeia de montanha, o gelo, a neve cai e precipita e compacta e recristaliza, formando geleiras. Então, aqui tem várias geleiras, um padrão meio dendrítico, ó. Aqui também tem uma outra que são uma geleira encaixada, então, nesse vale, formando um lago aqui na frente. Aqui é também na Suíça, então aqui é uma geleira encaixada, ó. Isso aqui a gente pode ver que isso aqui são marcas de deformação do gelo que está mostrando que ela está migrando, tá? Para as áreas mais baixas. Essas regiões aqui são chamadas de circos glaciais, então são regiões onde acumula gelo e depois ela vai migrando gradiente abaixo e vai acumulando cada vez mais gelo, tá? Um outro tipo de geleira é as geleiras Piermont Glaciers, que são essa foto que eu estou mostrando aqui no meu plano de fundo, tá? É uma geleira que ela se espalha como se fosse um leque aluvial, assim, só que de gelo. Porque ela sai dessas áreas mais altas e quando chega na parte mais baixa, ela se espraia, formando, então, esses grandes lobos de gelo, tá? É uma forma intermediária entre essas geleiras de vales e o próximo que a gente vai ver, que seriam os mantos de gelo. Então, aqui essa foto, então a geleira sai dessas partes mais altas e se espraiam aqui formando, tá? Aqui ela tá caindo dentro de um antigo vale glacial aqui, tá? Então, aqui, só pra gente, eu adoro essa foto, assim, claro que nunca vai ficar preservado tudo que tá nessa foto, mas, assim, a gente tem as geleiras caindo aqui, então a gente vai ter umas certas feições aqui na frente dessa geleira, tá? E, ao mesmo tempo, a gente tem esse sistema fluvial que está correndo aqui. Então, a gente vai ter uma mistura de faces e momentos aqui, que depois, quando a gente estiver interpretando, vai ser um pouquinho divertido, digamos. Aqui também é o mesmo caso daquela outra, então ele tem um vale glacial aqui, que daí chega aqui nessa parte mais baixa, que aqui é um lago, né? E forma essa geleira aqui. Aqui tem outras geleiras vindo nessa direção axial do vale, ó, também. Então aqui a gente também vai ter uma confusão quando a gente estiver recriando esse sistema glacial, tá? Essa aqui também é um outro típico. A gente sai desses vales e entra também nessa parte mais abaixo. Tá? Os mantos de gelo, como eu já tinha falado, ou ice sheets, são lençóis de gelo, tá? Ela cobre extensas áreas, independente do relevo. Um exemplo dele é a Antártica. Então, a Antártica é um terreno bastante montanhoso, só que esse gelo ele é tão espesso que ele vai cobrir todas essas áreas de montanhas que tem ali, tá? Mas ele requer altas latitudes, então tem que estar regiões bem próximas ao polo, tá? E ela tem elas são maiores que 50.000 quilômetros quadrados, tá? Então é a Antártica e a Groenlândia atualmente, tá? Então aqui e aqui. Claro, assim, que a grande parte é o manto de gelo, mas se a gente pegar nas bordas aqui, a gente vai ter, porque isso aqui é um terreno montanhoso também, então aqui a gente tem o gelo mais espesso formando, mas aqui embaixo a gente também pode ter os vales glaciais, tá? Então, os montes de gelo, isso aqui é a da Antártica, então não tem nem como que falar, é uma área que está totalmente coberta por gelo, tá? Uma espessura bastante considerável, tá? Aqui também. E a gente tem outras variações também, então a gente pode ter as capas de gelo, que são mini mantos de gelos, que são menores que 50.000 quilômetros quadrados, tá? Também vai pegar grandes áreas ali. Como eu falei anteriormente, a gente tem aquelas geleiras que estão aterradas dentro do mar ou dentro do lago, tá? Então, nesse caso, o gelo vai adentrar, ela vai estar aterrada aqui, mas vai chegar uma hora que ela vai, por ser menos densa, o gelo vai começar a flutuar, tá? Formando as plataformas de gelo, cada vez ficando mais fininha aqui e vai quebrar, se fragmentar e formar os icebergs. Toda essa parte da linha de aterramento, o ground line, a gente vai ter um sistema bem característico aqui de electric exhaust wash, de sedimento sendo liberado, e ao mesmo tempo tem os sedimentos que são as plumas mais fininhas que vão estar vindo
vão estar entrando em suspensão. Isso eu vou mostrar para vocês depois, tá? Um outro tipo são os outlet glaciers, que é uma geleira de vale que sai de uma sheet ou uma ice cap, tá? Que também que nem eu tinha mostrado ali na Groenlândia, toda essa tá saindo esses grandes capas de gelo, tá entrando nesses vales, então formam os outlet glaciers, tá? Uma outra coisa que é uma feição também é o gelo marinho, mas isso aqui assim não tem muito resposta em nível eustático do mar, porque isso aqui é a água do mar congelada, tá? Então, momentos de inverno a gente vai ter mais gelo marinho, momentos de verão a gente vai ter menos gelo marinho, tá? Diversos fatores físicos controlam essa dinâmica de expansão e retração das geleiras, que isso é bastante importante quando a gente está falando de depósitos glaciais, tá? Porque o que vai fazer liberar e depositar sedimento é esse movimento de retração e avanço do gelo, tá? Os mais significativos, então, desses fatores é o balanço de massa e o regime térmico. O que seria isso, então? O balanço de massa nada mais é do que quanto que ela recebe e quanto que ela perde de massa de gelo ao longo do tempo, tá? Que vai determinar se ela vai avançar ou se ela vai recuar. Então, se ela tem um balanço positivo, então ela está ganhando muito mais gelo, muito mais massa do que perdendo, ela vai avançar. Se ao contrário, ela vai recuar. Então, ela tem uma resposta direta, então, com as variações climáticas mais expressivas. Então, verões mais rigorosos, ela vai recuar. Períodos de invernos mais rigorosos, ela vai avançar. Isso ao longo do tempo também geológico, então a gente vai ter períodos lá de grandes ciclos astronômicos, por exemplo, ciclos de Milankovitch, muitas vezes a gente vai ter mais, vai gerar umas glaciações, vai avançar, entre outras coisas, tá? Então, e o balanço de massa aqui tá errado, desculpa, pessoal. O balanço de massa, então, ele simplesmente ganha, perde de volume de gelo, tá? A gente tem, quando a gente está falando numa geleira, a gente vai ter a zona de acumulação, que são geralmente essas zonas mais altas. A gente vai ter uma linha de equilíbrio aqui, que é onde a geleira não vai perder nem ganhar massa, tá? Então, seria a linha de equilíbrio de altitude. Então, quando a gente vê umas montanhas, a gente vê sempre que tem parece uma linha mesmo, que separa onde tem gelo e onde não tem gelo. Essa aí é a linha de equilíbrio, tá? E depois a gente tem a zona de perda aqui embaixo, que é quando ela vai perder massa, tá? Então, aqui a gente tem uma foto também na Suíça, tá? Que é bem legal. Então, a gente vê uma zona de acumulação, que é a zona de ganho de massa aqui. Uma linha aqui, ó, vê que ela não é uma linha reta, mas é uma linha onde a gente nota claramente que a geleira está perdendo massa, que ela está movimentando aqui topograficamente, tá? Então, a gente tem a zona de... essa aqui tá errada, tá? É aqui embaixo, tá? Aqui. A zona de ablação, que seria a zona de perda, e essa aqui é a zona da linha de equilíbrio. Ó. A gente vê que aqui ela tá perdendo massa, que ela tá cada vez mais se movimentando, tá? O regime térmico, então, é a relação de quanto que ela recebe de calor e quanto ela troca de calor, tá? E é determinado pelo clima, também pelo balanço de massa e pela espessura e velocidade do gelo, tá? Então, o que o regime térmico vai interessar para a gente? Ele vai interessar porque ele vai determinar qual é o tipo de base que essa geleira vai ter. Se essa geleira ela tiver uma película d'água ali embaixo, que ela tem o gelo tá congelado, digamos, mas ela tem uma película ali embaixo, ela vai ser classificada como geleira de base úmida. Se ela é totalmente seca, então ela vai ser classificada como base seca. Então a gente fala que ela pode estar acima do ponto de degelo sob pressão, ou seja, quando a pressão é suficientemente grande dessa gelo, que ela vai fazer com que a parte basal derreta. Tá? É meio difícil de entender, mas é porque tem tanta pressão que daí o atrito ali embaixo vai fazer com que derreta e que gere essa película d'água. Ou se ela é de base seca, então ela vai estar abaixo desse ponto de gelo sob pressão. Então não vai ter pressão suficiente para o tamanho do gelo para formar isso ali. Então, o que é muito importante disso? Porque vai determinar, então, quanto que essa geleira vai conseguir erodir e captar sedimentos da base, tá?
Porque, por exemplo, o fluxo glacial, tá? O gelo é um material viscoplástico, tá? Que é influenciado pela gravidade, tá? E ele vai se movimentar oposto a essa pressão que a gente tem com o substrato. Então, se a gente tem pouca pressão com o substrato, a gente vai ter água de degelo ali, então vai gerar como um lubrificante, ela vai se movimentar mais rapidamente. Então, aqui a gente tem isso aqui, ó. Se a gente tem um leito congelado, ela vai ter muito mais fricção na base aqui e vai ter as velocidades de avanço vai ser maior aqui no topo. Então, ela vai começar a deformar. Já quando tem o substrato com essa película d'água, a gente vai ter velocidades bem parecidas ao longo de todo o perfil, tá? Então, a gente vai ter um deslizamento basal muito mais efetivo, tá? E o que isso significa? Significa que essas geleiras que têm essa lâmina d'água na base, ela tem um poder de erosão do substrato muito maior, tá? Então, aqui a gente tem um túnel subglacial de uma geleira. Olha quanto detrito a gente tem aqui embaixo e forma até grandes rios aqui embaixo dessa geleira. E esses grandes rios vão transportar sedimentos também, tá? Já as geleiras que são de base mais seca, tá? Por exemplo, aqui, ela não vai erodir tanto, mas ela vai acabar se deformando aqui na frente. Claro que no mundo real, as geleiras, geralmente, elas têm um regime térmico misto, tá? Ou seja, ela tem porções onde tem a base seca e porções onde ela vai ter a base úmida. Então, uma outra coisa importante do regime térmico e do balanço de massa que faz ela avançar ou retrair é que ela vai gerar feições de glaciotectônico. O que é isso? São deformações do substrato pela ação desse gelo movimentando, tá? Então, é a mesma coisa que geologia estrutural. Tem uma pressão sobre um certo plano ali e ele vai acabar se deformando. E o gelo vai fazer esse papel. Então, por exemplo, se o gelo está avançando, a gente vai ter zonas de dobras, de falhas, cisalhamento, tudo à frente ali. Vai gerar quase que um cinturão de cavalgamento à frente da geleira. E também quando a geleira está se movimentando com o próprio peso, quando está na parte mais interna, ela também vai deformar aqui embaixo, porque ela vai estar tendo peso e vai estar arrastando. Então, a gente vai gerar zonas cisalhadas e até depressões. Então, uma das seções de glaço tectônico que a gente consegue ver no registro geológico, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem os depósitos prévios aqui na frente, o gelo começa a avançar e começa a deformar esse sedimento que está aqui na frente, ó. Uma outra questão, aqui é um trabalho que eu fiz aqui na região de Santa Catarina, tá? Que a gente vê um depósito prévio aqui, que indo para o topo a gente vê que está tudo cisalhado. E depois a gente tem um depósito gláceo influenciado aqui no topo, tá? Então, algumas falhinhas. Então, o que a gente interpretou? Que o gelo, quando está passando, a gente não está nessa situação aqui na frente, a gente está na situação aqui embaixo. Ó. Ele vai cisalhando essa região, tá? Então, isso é uma feição de glaço tectônico. Como que a gente vai diferenciar essas estruturas de uma estrutura, por exemplo, de um depósito no massa ou de uma parte até estrutural? Bom, a gente vai ter que fazer todo o estudo de associação de fases, relacionar o que está na base, o que está no topo, mas uma das questões assim que é bastante interessante é que, como o gelo está passando na parte de cima, então as deformações vão estar mais nessa parte de cima. Então, ela vai ter um trend maior de deformação para o topo. Tá? Esse pode ser uma das feições características, assim. Mas tudo tem que ter um baita estudo, um mapeamento para tentar identificar. Tá? Então, aqui é uma foto atual, então a geleira está avançando e está deformando esses depósitos aqui da frente. Aqui também, então aqui forma um monte de morenas de empurrão, que são essas montanhas de sedimentos que estão aqui na frente, e isso vai marcar, então, até onde a geleira conseguiu ir, ó. A gente tem uma aqui, então, para gerar essa feição aqui, a geleira avançou e foi até ali, tá? Então, a gente consegue marcar a palha, a posição dessa geleira ao longo do tempo. Aqui é legal, que isso aqui é da uma glaciotectônica atual do Pleistoceno ali,
Mas daqui a gente tem todo um depósito flúvio lacustre aqui, tá? Que foi depositado tudo na horizontal. Depois a geleira veio, deformou tudo, e depois, quando ela retraiu de novo, ela gerou um novo sistema glácio lacustre aqui. Então, a gente consegue ver claramente, com a análise dos sedimentos, tudo que isso aqui foi feito por glaciotectônica. A erosão glacial, tá? O gelo é um poderoso agente de erosão, tá? E as taxas de erosão, então, é proporcional às taxas de deslizamento do gelo. Então, quanto mais for de base úmida, maior vai ser o deslizamento do gelo e mais erosão vai ter, tá? Então, ele geralmente é eficiente acima ou em torno da linha de equilíbrio, quando a gente tinha falado, tá? A gente vai ter os processos diretos, que são processos do glacial em si, que pode ser abrasão e remoção dos blocos, tá? E processos indiretos, que são relacionados à água de degelo sob pressão. Então, a gente tem a geleira ali, imagina que a gente tem aqueles fluxos embaixo, aqueles túneis subglaciais, que tem água muito pressionada ali, que também vai vai poder erodir, tá? Uma das seções glaciais de erosão muito típicas são as famosas estrias glaciais, tá? A gente tem vários tipos de estrias glaciais, algumas que a gente consegue fazer ver o sentido do gelo, tá? Então, o gelo tá passando. Claro que não é o gelo em si que vai fazer essa fissão de abrasão. Como o gelo tá cheio de detrito, esses detritos vão estar sob pressão de um substrato e vão arrastar e formar essas estruturas, tá? Então, a gente pode ter um clasto aqui na frente, ó, que está sendo arrastado e ele está gerando, então, uma linha para trás e o clasto vai ficar aqui na frente. Então, isso aqui pode ser uma estria cabeça de prego. Ou uma estria tipo grampo. A gente tem um clasto que ficou parado aqui e depois ele passa e vai gerar esses dois sulcos aqui, tá? Então, são feições que arranham o substrato devido a essa concentração de sedimentos que tem embaixo da geleira, e vai gerar essas feições. Então, aqui é as estrias mais famosas aqui do Paraná, que são as estrias de Vitimarsum. Então, é um ponto turístico, pelo menos pra gente, né? Então, a gente tem as estrias. Isso aqui é do Grupo Itararé, em cima do Furnas, tá? A gente tem isso aqui em Vidal Ramos, isso aqui é o embasamento cristalino, tá? A gente tem também uma feição de estrias glaciais aqui, porque lá é como se fosse um vale glacial, tá? Esse aqui é lá na Argentina, então é uma parede que, dentre outras feições, a gente vê também que essa parede está polida e está estriada também, tá? Que também é um vale glacial. Tem outros tipos de estrias glaciais que são causados pelos icebergs. Então, a gente tem uma geleira aterrada no mar, está liberando icebergs. Esse iceberg, a lâmina d'água não é tão grande, esses icebergs vão estar boiando ali e vão estar arrastando. Só que, como vai ser em sedimento consolidado, a gente vai ter alguns tipos de estruturas características, tá? E uma das coisas interessantes, que, por exemplo, estrias glaciais, assim, no pavimento, mostra aquela geleira indo numa direção. Então, elas vão ser, geralmente, bem paralelas, tá? O de iceberg, como o iceberg vai estar de acordo com a deriva, com as correntes, com o gelo, ele pode estar bem sinuoso ali, e marcando essas estruturas sinuosamente, tá? Então, uma das características desses sedimentos inconsolidados é que a gente pode ter uma que vai ter que ser em rocha sedimentar, o que está embaixo, né? Mas como vai estar passando esse gelo ali por cima, vai gerar esses sulcos, as bordinhas podem colapsar. Então, pode gerar uns mini slumpzinhos ali, ó, que nem esse aqui. Esse aqui é do grupo do Aika, no Carbonífero da África do Sul. Tá? Não só icebergs, mas também as plataformas de gelo também podem gerar sulcos, mas ela vai gerar sulcos meio descontínuos também. Tá? Outra feição é uma rocha Montonet, que é uma rocha, tem até em São Paulo tem um parque da rocha Montonet, que é uma feição mais ou menos assim, ó, que é quase que uma ripplezona, né? Então a gente vai ter onde o glacial vai ter estrias glaciais aqui, e aqui na frente a gente vai ter processo de remoção de bloco, porque o gelo está passando nesse substrato que é um pouco mais elevado, tá? Depois ele perde um pouco do atrito e começa a arrancar pedaços.
Então, a feição vai ficar assim. Isso aqui é em São Paulo, que eu falei. Então, aqui a gente tem as estrias glaciais. E aqui é quase que uma escadinha, porque quando o gelo passou aqui por cima, ele começou a arrancar. Tá? Isso aqui é lá em Vidal Ramos, no Grupo Tararé. Também tem uma feição do embasamento, assim, que lembra essas rochas montané. Aqui tem um pouco de diamitito e depois nos folhelos com drops. Tá? São feições que podem estar associadas. Um outro tipo, isso aqui é lá no Uruguai, que é um trabalho da Cine e do Wesley, que são as dorsos de baleia, tá? Que ao contrário das rochas montanhas, a dorso de baleia é uma crista contínua e toda estriada de cima a baixo, tá? Então aqui a gente tem um campo de dorso de baleia aqui mostrando, tá? Ó. Tem até um pouquinho de estilito em cima. E a diferença, uma das diferenças desse tipo de feição para esse tipo de feição é que a gente consegue dizer se por exemplo, tem uma teoria que, por exemplo, para gerar dorso de baleia, a tua capa de gelo tem que ser muito espessa. Porque daí o teu gelo vai estar totalmente em contato com o substrato e vai só estriar. Se a tua capa de gelo não for tão espessa, ela vai gerar essa diferença de pressão, então ela vai estriar uma parte e depois vai arrancar fragmentos de outra. Então isso é uma das teorias que podem dizer. E o tipo de glaciar que a gente vai estar falando, tentando reconstruir, né? Outra feição que é bem característica são essas P-forms, que são uma erosão erosiva tanto do gelo como essa água de pressão. Então ela vai formar paredes bem polidas e essas feições bem onduladas assim. E as erosões de grande escala, então, que seriam os vales glaciais, típico em forma de U. Aqui é um vale suspenso também na região da Argentina, tá? Mas esse tipo vale em U aqui é uma feição. Então, o gelo, quando que ele se encaixa num vale já pré-estabelecido, ao longo do tempo, quando ele vai migrando, ele vai gerando, então, essas formas mais suaves, formando então esse típico vale 1. Tá? Outras feições diagnósticas, então, lembra quando eu falei que para estriar o substrato é porque a gente tem classos que estão na base dessa geleira que estão estriando esse substrato, né? Então, é essa pressão desse classo com o substrato que vai estriar. E, ao mesmo tempo, se o substrato for muito mais resistente, quem vai estriar vai ser os classos e não o substrato. Então, a gente vai ter as feições diagnósticas, que são os classos estriados. Então, aqui, ó. Isso aqui é tudo estriês. Isso aqui também é da região da Argentina, lá, tá? A gente vai ter os classos facetados, por quê? Porque a gente vai ter uma pressão de um lado só e ele vai ficar facetado, tá? Uma outra feição são os blocos erráticos. Então, às vezes, a gente está trabalhando num lugar que não poderia ter um bloco desse tamanho de granito, por exemplo, está só no mundo cheio de folhelho ou uns diamititos, de repente tem um bloco gigantesco ali no meio, que a gente não sabe de onde veio, daí é um bloco errático, a gente pode supor que foi o gelo que passou e transportou esse tipo. E as feições de Dropson, né, que são as feições de classos caídos, relacionado então a esse gelo flutuante. Tá? Então, aqui a gente tem várias sessões. Esse aqui é bem famoso também aqui no Grupo Tararé, ali em Mafra, tá? É um baita clastão aqui. Isso aqui também é um clasto bonito. Isso aqui é um drop de 3 metros, ela tem até estrias, tá? Que é na região lá da Argentina, tá? E esse aqui é relacionado à glaciação do Neoproterozoico na Namíbia. Então, aqui é bem feliz, geóloga no ponto turístico, bem feliz, mas é só para ver o tamanho que ele é. Esse aqui é bem legal, porque isso aqui a gente foi fazer um trabalho lá na Torre del Paine para ver os depósitos cenozoicos, aqui nada a ver com a glaciação, mas todo esse parque ele foi moldado pela última glaciação, tá? Então, todos esses lagos aqui, tudo relacionado a isso, as feições do Torre del Paine aqui, também tem uns Vale U aqui. E aqui é tudo rocha sedimentar, tá? Granito só tem aqui, que é da intrusão.
E a gente caminhando, então, no meio do campo, de repente tem um blocão de granito aqui no meio, que a gente não sabe de onde veio. Na verdade, a gente sabe de onde veio, mas como que foi parar ali? Daí, quando a gente olha mais por perto, a gente vê que ele está todo estriado, ó. E está facetado, bem bonito e é grande. Então, isso aqui seria caracterizado de um bloco errático. Porque quando o gelo passou, ele pegou essas intrusões, essas coisas e trouxe para outros locais. Tá? As estrias glaciais também são feições que eu tinha mostrado, então aqui tem vários tipos de estrias glaciais. Tá? E os seixos estriados, isso aqui eu já acabei falando, tá? As rochas Montonet. E aqui a gente tem o Vale U. Esse aqui é o parque lá do Torre del Paine, ó. Aqui a gente tem um Vale U aqui, é bem bonitinho. Tá? Uma feição também que a gente vai, que é característica quando a gente fala, são as glaciotectônica, tá? Isso aqui é uma feição também diagnóstica. E os depósitos de tilito, quando a gente fala que um diamitita é um tilito, a gente já está dando a gênese de que é glacial, tá? Uma outra coisa que também é muito comum são as descargas de alta magnitude, tá? Que são chamados eventos de Oculalps. Então, essa é uma feição bem característica quando a gente está trabalhando com o ambiente glacial, com sistemas glaciais, é essa variação de energia do fluxo, tá? Então, como a água de degelo está totalmente relacionada ao regime da geleira, muitas vezes essa geleira pode estar tapada, o conduto, e pode estar em pressão, pressão, pressão ali, e de repente aquilo rompe e vem uma enxurrada gigantesca, tá? Então, isso vai estar relacionado. Então, aqui a gente tem um túnel, isso aqui era um rio Braided, e de repente ele ficou aprisionado por um inverno rigoroso, e depois no verão, por exemplo, ele derreteu e ficou tapado aqui, de repente estourou, tanto que a gente consegue ver, ó, fragmentos de gelo aqui na planície do rio. E olha como a água está muito mais caudalosa do que se fosse um rio Braided normal, tá? Aqui eu botei a Era do Gelo, porque também aconteceu isso lá. Tinha um lago represado aqui por um paredão de gelo que rompeu e veio aquela... Opa! Rompeu e veio ali também. Só um segundo que deu alguma travada aqui, pessoal. Qualquer coisa eu dou uma parada com a gravação e daqui a pouco eu volto. Eu acho que tá carregando. Então, eu vou parar aqui. A gente estava falando sobre o Yoklaus. Meu computador travou. Mas eu já volto, tá? Daqui a pouquinho a gente continua a gravação.